Salve alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez à nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Giordani e vou te ajudar a entender quem são as gimnospermas, que grupo vegetal é esse, qual é a sua classificação, quais são as suas características. Quer entender? Bora lá, vem comigo! Você que já estudou botânica, já conhece a classificação usada no ensino médio, sabe que existem 4 grandes grupos vegetais. As briófitas e pteridófitas, assunto que nós já trabalhamos em outra aula, você pode voltar lá e estudar se você quiser para poder revisar esse assunto. E esses dois são chamados de plantas criptógamas. Por quê? Porque elas não têm órgãos de reprodução sexuada visíveis. E existem outros 2 grupos, que são as gimnospermas, assunto da aula de hoje, e as angiospermas. Ambas são chamadas de plantas fanerógamas. Vimos em uma aula anterior também que são plantas que possuem estruturas de reprodução sexuada visíveis, semente, flor ou semente estróbilo. E nessa aula veremos um pouquinho sobre uma planta fanerógama que são as gimnospermas. Vimos o significado desses termos. Plantas gimnospermas são plantas fanerógamas, antes de tudo. Fanerógama porque possuem semente e um órgão que permite a formação da semente, seja a flor ou seja o estróbilo, que você vai ver depois durante a aula. Elas são plantas que têm vasos de condução, traqueófita, que significa isso, plantas que têm xilema e floema, o xilema que chove e o floema que desce, plantas que têm vasos de condução, portanto plantas vasculares. São também plantas espermatófitas. Espermatófita significa planta com semente, esperma significa semente e fito, planta, espermatófitas, plantas com semente. Só plantas com semente são plantas fanerógamas, tá? E por último, plantas sifonógamas. Sifonógamas são plantas que formam, lembra disso? Tubo polínico, tendão de pólen, e esse pólen germina, conduzindo, transportando os gametas masculinos, tornando essas plantas independentes da água. Até aqui tudo bem? Vimos isso em um assunto anterior. É importante ressaltar que o nome gimnosperma tem um significado, e em biologia existem muitos termos, mas muitas partes se repetem. Se você conseguir pegar o significado das principais, fica muito mais fácil para você entender alguns conteúdos. Então, esperma, você sabe, significa semente, quer dizer, planta que tem semente. Lembra, só tem semente quem tem esperma no nome. Gimnosperma e o último grupo mais abundante, as angiospermas, tá? E a palavrinha gimnos tem um significado. Gimnos vem do grego e significa nu, pelado, nua ou pelado. Então quer dizer que a palavra gimnosperma, que identifica um grande grupo de vegetais, significa semente nua? Exatamente, porque são plantas que têm semente, mas não produzem o fruto em volta da semente. É uma semente nua na folha, é uma semente que não tem a capinha que a semente de angiosperma tem. Professor, não entendi o que significa realmente uma semente nua. Quando eu terminar de explicar, quando eu terminar a parte de reprodução, você vai entender. Mas por enquanto são plantas que têm semente, mas não tem fruto em volta da semente. Ok? Tudo bem? Então você entendeu as principais características que identificam esses vegetais. Professor, mas queria ver quem são elas? Eu não conheço nenhuma. Eu acho que você provavelmente conheça. Então eu vou colocar para você aí na tela algumas imagens de plantas gimnospermas. Antes disso, entenda, olha só, gente. O termo gimnosperma, ele reúne um conjunto de grupos vegetais que são chamados de gimnospermas de forma geral. Então, a classificação é sempre muito discutida. Alguns vão chamar isso daqui de classes, que é uma classificação mais antiga. Alguns vão chamar isso daqui de filos. Eu vou chamar para vocês, por enquanto, de grupos vegetais. E todos eles, o conjunto deles, forma esse grupo chamado gimnospermas, tá bom? Então, olha só, existem plantas, veja na imagem aí, que são chamadas de coniferófitas. Quem são as coniferófitas? São as plantas mais abundantes e mais conhecidas. São as plantas que formam estróbilos em forma de cone, como esse daqui que você está vendo. Essa aqui que é uma pinha usada em decoração natalina,
muito comum na América do Norte, Europa, de uma planta trazida para cá, nativa da região norte, que é o pinus. Essa pinha tem um formato cônico. Existe uma outra pinha que é típica aqui do Brasil. Eu não consegui uma pinha inteirinha, é a pinha que forma o pinhão. O pessoal que é do sul conhece bem. E ela tem um formato mais cônico. Isso daqui é um estróbilo masculino da araucária. Ele tem um formato alongado, fálico, mas ele tem um formato também cônico. De certa forma, ele também tem esse formato cônico. Portanto, os estróbilos em forma de cone, aqui eu tenho mais uma, da Cryptomeria japonica, um pinheirinho bem bonitinho também. Esse formato cônico dá nome a esse grupo. Inclusive, algumas delas têm um formato cônico também. Você conhece lá de geografia as coníferas, tá? Florestas de coníferas, o formato delas é cônico. É o grupo mais abundante. Reúne pinheiros, araucárias, ciprestes, juníperos. É o grupo mais bem representado. Existe um grupo bem antigo que é chamado de ginkófita. Tem apenas um representante, que é o ginkgo biloba, uma planta originária da região da China e que é usada de forma medicinal. Aqui na minha cidade tem uma planta, tem uma ginkófita no Jardim Botânico. Se você quiser conhecer aqui em Curitiba, tem um ginkgo biloba. A folha tem 2 lóbulos, por isso esse nome dessa planta. Existe um grupo chamado cicadófita, são as cicas, veja na imagem aí, são palmeirinhas ornamentais. Ela não é palmeira, mas ela parece uma, ela é uma gimnosperma, a cica. E um grupo chamado Guinetófita, que reúne plantas bem diferentes. A Velvitskia, que é uma planta que tem o caule enterrado no solo e as 2 folhas que ela tem se abrem sobre o solo, é uma planta típica da África, tá? O Guinetum e a Ephedra são plantas desse grupo aqui. Todas elas reúnem essas características, ok? Belezinha? Então essa é uma ideia de quem são elas. Mas a gente vai focar na parte de reprodução nas coníferas e especificamente nessa aula em uma que é típica aqui do Brasil, que é a Araucária angustifolia. O pessoal do sul conhece bem, é a planta que dá o pinhão. Gosta de pinhão? Agora que você conheceu quais são as principais características das gimnospermas, qual o significado do nome gimnosperma e quem são os seus representantes, vamos entender um pouquinho do seu ciclo reprodutivo. Sempre lembrando o seguinte, gente, todo vegetal vai ter na reprodução 2 fases distintas, uma fase chamada gametófito e a fase esporófito. Gametófito produz gametas, esporófito produz esporos. Lembra no musgo, lá na briófita, quem são gametófito e esporófito. Lembra na samambaia, na pteridófita, quem são gametófito e esporófito. E tenta observar nesse ciclo reprodutivo, que é a parte mais densa da aula, a parte mais pesada, mas eu vou tentar resumir para te ajudar. Tenta identificar quem são gametófito e esporófito também. Lembrando e só reforçando que essas plantas elas são independentes da água, mas não porque não precisem de água, lógico que precisam, elas não dependem da água para reprodução, porque existe o grão de pólen que carrega o gameta masculino, permitindo a independência da água na reprodução, ok? Vamos lá então entender um pouquinho desse ciclo reprodutivo das gimnospermas. E se você conseguir entender essa reprodução das gimno, vai te ajudar demais na reprodução das angio, porque tem muita coisa em comum e tem algumas diferenças muito importantes, mas entenda essa reprodução que o resto vai ficar muito mais fácil, ok? Para te ajudar a entender essa questão da reprodução das gimno, eu trouxe alguns exemplos de plantas aqui. Essas plantas possuem folhas especiais modificadas formando os cones ou estróbilos. Veja na imagem alguns cones. Eu sei que aqui talvez não fique tão bom de ver, mas na imagem você vai conseguir perceber alguns exemplos de estróbilos que antigamente, olha para cá um pouquinho, vem cá, alguns autores chamavam isso de flor, uma flor primitiva. A tendência hoje é não chamar de flor, elas não possuem ovário, que é o que vai formar o fruto nas angiospermas, tá? Importante isso daqui. Então a gente vai chamar de cone ou estróbilo, eu vou chamar de cone para você, tá bom? Beleza? Fica mais fácil. Esses cones são órgãos de reprodução, tá? Aqui eu tenho o cone feminino desse pinheiro
E eu vou ter também, nessa mesma planta, vou pegar uma partezinha que está mais verdinha, olha só, o cone feminino e os cones masculinos. Isso quer dizer que os cones têm separação, os cones são separados, masculino e feminino. Mas nessa planta, os dois estão juntos na mesma árvore. Essa planta que tem cones na mesma planta, dos dois sexos, é uma planta monóica. E a maioria das gimno é monóica. Mas o exemplo que a gente vai estudar é de uma planta dioica, tá bom? O que é uma planta dioica? É uma planta que vai ter os cones masculino e feminino em árvores diferentes. Por isso que você vê, no caso da araucária, uma planta que dá pinhão e a outra que não. A que não dá pinhão é o pinheiro macho, quer dizer que ela tem cone apenas produtor de pólen. E esse cone feminino, eu não consegui o cone inteirinho, porque não está na época ainda desses cones, dessas pinhas caírem. E eu também não vou ficar arrancando pinha verde, porque, enfim, é um desperdício dessa semente tão gostosa que é o pinhão, ok? Aqui é um pedaço dela, ela é maior que o cone masculino. E ela é chamada de pinha, tá bom? Então você nunca vai ver uma araucária perdida. Por quê? Porque ela tem uma pinha. Nem eu me aguento. Então a gente vai ter na reprodução do pinheiro, da araucária, pinhas separadas, ok? Beleza? Ela vai ter ali os cones separados. Vou pegar mais um exemplo rapidinho para você, que é o do pinus, que é uma árvore nativa da região norte do planeta. E aqui eu tenho a pinha, olha só, feminina, e aqui a pinha masculina, o estróbilo, cone masculino. Então, gente, você percebeu que via de regra, tudo que é feminino é mega. Quando você ler o assunto, vai falar mega esporângio, esporângio na parte feminina. Micro é tudo que se refere ao masculino, porque eles são menores, via de regra, que as estruturas femininas, tá bom? Ok? Então, microesporângio, micrófilo, gametófito, quer dizer, tudo que for masculino é micro, tudo que for feminino é mega, tá bom? Então aqui você tem os dois cones, os dois estróbilos. E aqui, ó, uma coisa bem legal, a gente vai ter dentro desse estróbilo o objetivo dessa estrutura, que é a formação da semente. Ou seja, a importância disso é permitir a reprodução sexuada para formar a semente. E essa semente, ela vai ser depois, olha só, ela vai voando, ela parece um pirocóptero e ela vai se espalhar e vai dar origem, lógico, né, em alguns casos, a uma nova planta. Portanto, essa reprodução, ela é bem eficiente e ela depende desses estróbilos, então, ok? Vamos adiante? E agora eu vou focar com vocês no processo de reprodução. Ele está aqui esquematizado, logicamente não tem como colocar todas as informações possíveis. Eu fiz um resumo, também tentei não carregar demais. Se quiser fazer um print aí, você pode fazer, mas é importante que depois você revise, estude e faça exercícios. Sempre digo aos meus alunos, entender a aula é uma coisa, você fechar o ciclo de aprendizado depende de mais coisas. De você depois estudar, revisar, você talvez fazer algum esquema, algum tipo de mapa mental e depois você praticar fazendo exercícios. Mas é importante que você entenda de início o assunto. Vamos lá então, gente. Vou usar como exemplo a planta Araucária angustifolia. Ela é uma planta, como eu disse para vocês, dioica, porque ela tem plantas com cones separados, os masculinos e os femininos. Em ambos os cones acontece um processo importante, que é o processo de meiose. O processo de meiose, que está indicado aqui, e você lembra que meiose é um processo reducional, ele reduz ao meio a quantidade de cromossomos, por isso meiose. Nesses órgãos, nesses cones, acontece a produção de esporos, que são células de reprodução. Então eu vou dizer que no cone masculino, que no caso dessa planta ele está aqui, no cone masculino acontece a formação de bolsinhas chamadas de esporângios, e esporângio, como o nome diz, vai formar esporos. Por processo de, olha só, por processo de meiose, acontece a formação dessas células especiais que são os esporos.
tá bom? Então, lá no cone está acontecendo o tempo todo formação de células reprodutivas. E essas células reprodutivas vão germinar e vão crescer, vão sofrer multiplicação por mitose e vão formar algo bem conhecido, que é o famoso grão de pólen. O famosinho grão de pólen está aqui. O grão de pólen é formado no cone masculino por meiose, tá bom? Ok? O grão de pólen é, nesse caso, uma estrutura derivada do crescimento do esporo formada nos cones e tem função de reprodução. Aí, presta atenção, tem muita gente que acha que o grão de pólen é o gameta da planta. Não é, tá errado. O grão de pólen tem a ver com gameta, mas ele não é. Ele transporta, ele produz e transporta os gametas. Então, segura um pouquinho essa informação. Na pinha feminina, no cone feminino, acontece também a formação de estruturas que vão produzir esporos, são os megaesporângios. Neles ocorre meiose e a formação, olha só, de uma célula especial chamada esporo feminino ou megásporo, porque é o esporo feminino. Essa célula reprodutiva, ela é formada dentro de uma estrutura chamada de óvulo, tá bem aqui, ó, esse pretinho é o óvulo. De novo, tem gente que acha que o óvulo é o gameta. Nos animais é, na planta não. Então existe uma confusão aí. O termo óvulo na planta não significa gameta, ele significa esporângio. É o local onde o esporo vai ser produzido, tá bom? E esse óvulo depois vai dar origem a algo importante que é a semente, tá? Então essas plantas têm semente porque elas têm óvulo, tá bom? Essas aqui não têm fruto porque elas não têm ovário, algo que as angiospermas possuem. Então, beleza, a formação dos esporos em cones separados e nessa espécie araucária em plantas separadas. O grão de pólen, ele está aqui, ó, olha que bonitinho, ele parece um ursinho, dois olhinhos, uma boquinha. Na realidade, os olhinhos que estão aqui são as células espermáticas. Então, dentro do pólen acontece a formação dessas duas células que aí sim, elas são os gametas masculinos, mas tem mais de um, sim. Inclusive, só um consegue fecundar o feminino, um deles vai ficar chupando o dedo. Os dois gametas masculinos são produzidos dentro do pólen. E essa célula aqui, ela é chamada de célula do tubo. Existem outras células dentro do pólen, mas essas são as mais importantes. Ela vai depois germinar e dar origem ao tubo polínico, bem importante no próximo quadro aí, gente. Olha só. Portanto, o pólen carrega os gametas. Então, aqui uma coisa, pausa um pouquinho, respira e entenda o seguinte: se o grão de pólen não é gameta, o que ele é? Se ele produz gameta, isso já sacou que ele é o gametófito. O grão de pólen, ele é o gametófito masculino. Lá na samambaia, o gametófito era o protalo. No musgo, o gametófito era a parte permanente, como filóide, rizoide, cauloide. Aqui nessa planta, o gametófito é o grão de pólen. Portanto, veja que ele sofreu uma redução. Existe uma tendência evolutiva aqui que é da redução do gametófito. E lá na parte feminina, na parte mega, ok, mulherada? A parte mega é com vocês. Lá na folha do cone, o óvulo forma dentro dele o esporo que vai germinar. Presta atenção. Esse esporo vai crescer, vai dar origem a uma outra planta. O gametófito masculino é uma planta também, só que é uma planta reduzida. E aqui acontece a mesma coisa. Esse esporo vai germinar formando uma bolsa ainda dentro do óvulo, chamada de, olha aqui, saco do embrião, ou saco embrionário. E dentro dessa bolsinha que fica dentro do óvulo, que fica aqui, olha só, gente, com licença, dentro dessa folha especial do cone, ali tem o óvulo, e dentro do óvulo tem o saco do embrião, que veio do crescimento do esporo, tá? Ok? Acompanhe a sequência aí. Esse saco do embrião tem uma função muito importante, que é produzir o gameta feminino. Portanto, olha só, presta atenção, o saco do embrião é também o gametófito, só que o gametófito feminino.
Se o grão de pólen é o gametófito masculino e G significa gametófito, o saco do embrião é o gametófito feminino, porque ele forma o gameta. Então, dentro dessa bolsinha ocorre a formação do gametinha feminino, que não é o óvulo, já viu que não é óvulo, ele é chamado de oosfera. Já que você estudou botânica lá com criptógama, sabe que o gameta feminino é chamado de oosfera. E ele fica guardadinho, tipo a donzela que fica lá na torre, tipo a Fiona que fica na torre esperando o Shrek chegar. E esse gameta feminino fica lá, ele fica fixo. Quem é móvel aqui é o gameta, mas quem tem que correr atrás, nesse caso, são os gametas masculinos, e via de regra acontece isso, tá bom? Então até aqui, os cones formam esporos por meiose que vão crescer e vão germinar, formando lá no cone masculino o grão de pólen e no feminino o saco do embrião. E esses dois vão produzir, o pólen produz gametas masculinos e o saco do embrião produz gameta feminino. Portanto, eles são os gametófitos nessa fase do ciclo. Professor, cadê o esporófito? Olha aqui, gente, é a planta adulta. Portanto, eu vou dizer que nessas plantas a fase dominante, a fase que domina é a fase esporofítica, o que já acontecia com as pteridófitas. Portanto, você percebe uma tendência de dominância do esporófito e redução do gametófito. Isso cai muito em questões de Enem e de vestibular. Até aqui, tudo bem? Professor, e daí? O que acontece depois? Depois eles vão se encontrar, eles vão se juntar, vão ficar together para concluir a reprodução sexuada, ok? Veremos isso na sequência. Então, bora entender como acontece a junção, a união desses gametas que são produzidos nos cones masculino e feminino, ok? Então, lembrando aqui, ó, aqui eu tenho o óvulo, que contém dentro dele o saco do embrião, que produz o gameta feminino, que é a oosfera, está pintadinho de laranja aqui para você. Ao mesmo tempo, lá na parte masculina, no grão de pólen, lembra que o grão de pólen é um gametófito masculino? Professor, cadê os dois olhinhos que estavam aqui? Está aqui, ó, os gametas masculinos, eles estão descendo pelo tubo polínico. E cadê a boquinha roxinha? A boquinha deu origem ao tubo. O grão de pólen, olha só, gente, bem importante isso daqui. Quando o grão de pólen sai do cone masculino e ele vai ser transportado pelo vento, a polinização nessas plantas é, anota isso, anemófila, porque quem leva é o vento, ela é amiga do vento. O pólen sai daqui, sai da planta feminina, ou no caso do pinus, da mesma planta, ele cai no cone feminino, tá bom? E ele vai perfurar essa folha especial. E como é que ele consegue fazer isso? Porque a célula do tubo germina e vai formar um tubo polínico, por isso o termo sifonógama. Lembra disso? Remember that? Olha só. Então, o tubo polínico vai se formar e esse tubinho vai descendo até a base da folha especial no cone feminino. Lá a gente vai ter o óvulo com uma pequena aberturinha, tá? E aqui dentro o saco do embrião, contendo o gameta, contendo a Fiona. Lembra lá a Fiona? Quando a Fiona está aqui dentro, guardadinha, quem tem que correr são os gametas. Eu tenho dois gametas que são as células espermáticas. Quem chega antes, o gameta que chega antes ganha a donzela, fecunda a oosfera. O outro gameta, ele vai se perder, vai ficar chupando o dedo. O legal é que lá nas Anjo, quem chega depois também ganha um prêmio. Aqui nas Gimino não. Então é importante dizer isso daqui, ó. Nas Gimino, a fecundação é simples, tem apenas uma fecundação. Você fala assim, professor, não entendi. Mas quando você estudar as Anjo, você verá que lá existem duas fecundações. Portanto, a fecundação acontece com aquele gameta que chega antes. Ele chegou, fecundou. Pronto, eu consegui concluir o processo de reprodução. E nesse processo de reprodução, presta atenção, o gameta feminino, aqui, mais o gameta masculino, que está aqui, vai dar origem ao quê? Qual que é a intenção, o objetivo da fecundação?
é formar o embrião, formar um zigoto que vai dar origem ao embrião. E tudo isso acontece dentro do óvulo. E o óvulo continua e ele vai dar origem à semente. Portanto, a gente vai dizer que a semente ela tem origem no óvulo, porque o gameta feminino foi fecundado dentro do óvulo e ele acaba envolvendo o embrião. É por isso que sempre dentro da semente, e o exemplo aqui é o pinhão, sempre existe potencialmente um embrião. A função da semente, discutimos isso em outro momento, é proteger o embrião. E a semente possui aqui, ó, gente, em volta do embrião, um tecido nutritivo que alguns autores chamam de endosperma. É uma reserva de amido que a planta guarda dentro da semente. Para poder fazer o quê? Para poder alimentar o embrião, enquanto essa plantinha ainda não tem capacidade de fazer fotossíntese. Porque o embriãozinho inicialmente não tem capacidade de se alimentar sozinho, ele depende do que tem dentro da semente. Então toda semente tem alimento guardado para o bebezinho, para o baby plant, tá? Para o bebezinho da planta que está ali esperando para poder se desenvolver. Portanto, isso que você vê aqui, ó, na minha mão é uma semente, tá? A semente da araucária. E ela vai ter a função de proteger e alimentar esse embrião. Aí ele vai crescer, vai formar a raiz, vai formar a folha e depois ele vai sozinho. Vai muito bem, obrigado. Tá bom? Beleza? Portanto, gameta feminino mais masculino dá embrião. Amarelinho mais azul, aqui vai dar o verdinho. Beleza? Tá bom? Tranquilinho, gente? Isso é importante entender que após a fecundação se forma o embrião e depois, aí vai, o embriãozinho vai crescer formando uma planta adulta de novo. Então a gente tem aqui o gametófito masculino, aqui o gametófito feminino e aqui o esporófito, a parte permanente, a parte dominante nesse ciclo das fanerógamas. Tudo bem? Olha só, não sei se você já comeu isso daqui. Eu vou mostrar aqui ao vivo para você. Isso aqui é uma semente. Isso daqui é o endosperma da semente, a parte nutritiva da semente que a planta guarda para quem? Gente, olha só. Eu vou tirar daqui de dentro o embrião. Tá? Não sei se você vai conseguir enxergar aqui, ó. Tem gente que quando come o pinhão, se você não comeu isso daqui, é bem gostoso, ele arranca esse filetezinho que tem aqui dentro. Isso daqui é o embrião, seria uma parte do embrião que quando a semente fosse plantada, ele ia conseguir germinar. Por fatores ambientais ali, temperatura, fatores químicos, ele vai receber um estímulo para a germinação e daria origem, nesse caso não vai mais, né? Ok? Daria origem a uma nova planta, a um novo pinheiro, tá bom? Uma nova araucária, tá? Beleza? Então ela vai se alimentar disso daqui. Então a planta, bom, a planta guarda açúcar não para você, não para mim, mas guarda para o embrião que está ali dentro, tá bom? Só uma curiosidade. O tempo, desde que o grão de pólen sai da araucária masculina até chegar aqui, até conseguir fazer fecundação, até conseguir dar origem ao pinhão, leva mais ou menos 2 anos. E uma planta araucária só consegue produzir a partir do 12º ano de vida. Por isso que é importante a gente preservar e cuidar dessa riqueza do nosso país, especificamente aqui do sul do país, tá bom? E para te ajudar a resumir, tá? Olha aqui, gente. A planta adulta da fanerógama é o esporófito, que por meiose espórica produz esporos que germinam formando o gametófito de vida bem curtinha e pequenininho, grão de pólen e saco do embrião, que vão formar gametas. Ok, olha só, gente, aconteceu, eu vou arrumar aqui para você, tá errado aqui, né, professor? Tá errado, o esporófito ele é 2N e o gametófito é N, não vou nem editar, você vê que isso daqui é uma aula de verdade que acontece, na aula acontece assim, a gente às vezes erra e corrige. O gametófito forma gametas. Por que eu lembrei aqui, eu reparei? Porque o gametófito forma gametas por mitose. É importante isso daqui.
O gametófito faz gametas por mitose que vão se juntar na fecundação, ok? Dando origem ao esporófito. Portanto, se repete de novo. Esporófito forma gametófito, forma esporófito e assim por diante. Essa fase é diploide, se reproduz de forma assexuada, e essa é haploide, faz reprodução sexuada. E terminando finalmente, olha só, esses cones não produzem fruto. Por quê, gente? Porque o pinhão não tem fruto em volta dele. É muito comum esse erro de compreensão. Pinhão não é fruto, pinhão é só semente. Mas a casquinha tem aqui, é a casquinha da semente, tá? É uma planta que não tem fruto por qual razão? Por que não tem fruto? Porque essa semente, esse cone não tem ovário, que é um órgão que só as angios produz. E é por isso que a planta tem semente nua, entendeu? Porque é uma semente que não tem fruto em volta, e a razão disso é que lá no cone não tem ovário. Por isso o nome gimnosperma, semente pelada. Conseguiu entender? Gente, estou aqui para você, para tirar suas dúvidas. Pode colocar aí nos comentários. Bons estudos e até a próxima aula. Valeu!